Bem-vindos. Hoje, vamos fazer uma análise a fundo da crise climática. A gente vai usar como guia a jornada que está no documentário Before the Flood, sabe? Uhum. E eu lembrei daquela imagem, de infância talvez, do quadro do Bosch, O Jardim das Delícias Terrenas. A fonte usa muito aquele painel final do Paraíso Destruído, né? Como uma metáfora. É uma metáfora bem forte, né? E que, assim, percorre toda a análise. Desde o que se vê no Ártico até as conversas, né, com Obama, Papa Francisco, Elon Musk, cientistas importantes. Entendi. E a ideia aqui é tentar destilar a urgência, os desafios que são muitos e, claro, as soluções que essas fontes todas apontam. Perfeito. Então vamos direto para os fatos que a fonte observa. Ela leva a gente para o Ártico, e lá o gelo marinho está visivelmente mais fino. Isso ameaça todo um ecossistema. Com certeza. E na Groenlândia a gente vê aqueles rios, né? Rios de água de degelo indo para o mar. É um fator direto na elevação dos oceanos. Aquela previsão que a fonte traz de que talvez a gente consiga navegar sobre o Polo Norte lá por 2040, no verão. É chocante. Muito. E o documentário mostra que isso não é algo distante, né? Tem impactos bem aqui, tipo em Miami. Ah, sim. Lá, aquelas inundações em dia de sol já acontecem. A cidade está tendo que gastar, assim, uma fortuna em bombas, elevando rua. Mas a própria fonte diz que é um paliativo, né? Exato, uma solução temporária, talvez para 40, 50 anos no máximo. E a raiz disso tudo, claro, é a nossa energia, a dependência que o mundo tem de carvão, petróleo, gás. E a fonte mostra os extremos, né? Para extrair isso. As areias betuminosas do Canadá. Que são descritas quase como Mordor, né? Uma paisagem. Terrível. E essa dependência leva direto para o conflito central que a fonte aborda. A ciência de um lado e os interesses econômicos do outro. É isso. De um lado, um consenso científico, assim, enorme. 97% dos climatologistas concordam que a influência humana é real. E do outro, E do outro, a fonte documenta uma campanha de desinformação mesmo. Financiada, sabe? por quem? Interesses. Exato, setores ligados aos combustíveis fósseis, financiando think tanks, tipo o Heartland Institute, que espalham o negacionismo. Para criar confusão na opinião pública, né? E dificultar qualquer ação. E não fica só no discurso, né? Cientistas como Michael Mann, aquele do gráfico do taco de hóquei, Sei. ele relata na fonte ter sofrido ataques pessoais, ameaças. É uma tática para tentar silenciar a ciência, né? É pesado. E quando a gente amplia o olhar, os dilemas globais são, nossa, enormes. Pega a China, por exemplo. Maior emissor do mundo, certo? Sim, mas olha que interessante, a fonte também mostra que eles são líderes em investimento em energia renovável, solar, eólica, E por quê? pressão popular. Principalmente por causa dos problemas graves de saúde ligados à poluição. E eles usam uma transparência também, né? Tem até aplicativo para monitorar a poluição industrial. Interessante? Já na Índia, o desafio é outro, né? Completamente. Como levar energia para centenas de milhões de pessoas que ainda não têm? Usando o quê? Carvão, que é barato. Aí entra toda a questão da justiça climática, da responsabilidade histórica. Comparando os padrões de consumo, né? Exatamente. Um americano médio consome muito mais que um indiano médio. Exatamente. E para algumas nações a coisa é ainda mais urgente. É sobrevivência mesmo. Países como Kiribati, Palau. Ilhas, né? Isso. Estão vendo o mar subir e ameaçar a existência deles, a ponto de planejarem comprar terras em outros países para uma migração com dignidade, como eles chamam. Que situação! E os ecossistemas, os oceanos, por exemplo? Estão no limite. Eles absorvem CO2, ficam mais ácidos, aí vem o branqueamento dos corais, o colapso dos recifes, e a fonte alerta. Isso ameaça a comida de quase 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. E em terra, a questão das florestas. Na Indonésia, o desmatamento para plantar palma. Para o óleo de palma é uma bomba de carbono, como a fonte descreve. Aquele óleo que está em tudo, né? Comida, cosmético. Em tudo. E para produzir, destroem florestas vitais, hábitat de orangotangos, elefantes, e liberam CO2 pra caramba. Teve época que as queimadas lá emitiam mais que os Estados Unidos inteiros. Impressionante. E a nossa comida também entra na conta, né?
a pecuária. Sim, principalmente a bovina. É uma fonte grande de metano, que é um gás de efeito estufa bem potente. Quase metade do território dos Estados Unidos, segundo a fonte, é para produzir comida, e boa parte é ração para animal. E a fonte sugere mudanças na dieta. Sugere. Diz que, por exemplo, trocar carne bovina por frango já reduziria muito, tipo 80%, as emissões ligadas à nossa alimentação. Olha só. Mas nem tudo é problema, né? A fonte também explora soluções. Tecnologia, por exemplo. Sim, a questão das baterias mais baratas, mais eficientes, tipo a Gigafactory do Elon Musk, isso pode destravar o potencial da solar e da eólica, sabe? Tornar viável mesmo em grande escala em lugares remotos. E na economia, aquela ideia do imposto sobre carbono. Isso, defendida por economistas importantes na fonte, como Gregory Mankiw. A lógica é simples: colocar um preço na poluição para incentivar o que é limpo. E daria para fazer sem aumentar a carga tributária geral, né? Poderia, reduzindo outros impostos para compensar. É uma ferramenta econômica que muitos defendem. E politicamente? O Acordo de Paris, a fonte vê como um marco. Com certeza. Um marco fundamental. Apesar das metas de cada país ainda serem insuficientes e de não ter uma cobrança mais forte, ele criou uma estrutura global, deu uma direção. Essa visão do todo é reforçada por aquele astronauta, o Pierce Sellers, né? Citado na fonte. Sim. Ele descreve a atmosfera vista do espaço como uma casca de cebola finíssima. Dá uma noção da nossa fragilidade, né? Total. Um chamado à responsabilidade. Então, o Acordo de Paris é um começo. Mas, pelo que a gente viu nas fontes, a ação precisa ser muito maior, muito mais rápida. Exato. Voltando à imagem do Bosch lá do início, a pergunta que fica é: a gente ainda consegue evitar aquele painel final da destruição? Leva à reflexão final que a fonte propõe, né? Que talvez a gente precise de uma mudança mais profunda, uma nova consciência coletiva. Não só ajustes técnicos ou políticos. Não, uma transformação mesmo na nossa relação com o planeta. E isso exige ação, né? Urgente, em todos os níveis. Individual, das empresas, dos governos. É uma mudança de curso que precisa acontecer agora.